Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Foi nos dado um tema para falar sobre voluntariado. O ano passado, exatamente um ano, acho que foi muito notório e forte a importância do trabalho voluntário em linhas gerais, a maneira que o povo e entidades, igrejas, todas se mobilizaram em toda aquela catástrofe que faz um ano, exatamente maio do ano passado. O nosso foco seja falar na visão cristã, foco na igreja, é claro, mas voluntária em linhas gerais é todo sentido, E quando falamos de igreja, não tem como não falar da sociedade onde a gente está, porque afinal a igreja é a que mais serve à sociedade, pelo menos deve ser. Nós vamos ver. Então esse trabalho, na verdade, existe até um dia, que é o dia 5 de dezembro, que é o dia do voluntariado. Não sei se todos já sabiam disso, não? 5 de dezembro, o dia do voluntariado. Então é um reconhecimento, vamos dizer, que há por esse trabalho que é prestado. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, define o voluntariado como um ato de serviço desinteressado, ou seja, sem outros interesses, aquela coisa de voluntário mesmo, de pessoas que decidem, dedicar seu tempo, seus talentos, enfim, habilidades para servir, para prestar algum trabalho à comunidade. E no Brasil existe uma lei de 1998, a Lei 9.608, que regulamenta o trabalho, o voluntariado, em linhas gerais, com entidades, pessoas, entidades sem fim lucrativo, enfim, estabelece, inclusive, que não há vínculo empregatício ou previdenciário, e por incrível que pareça, até na igreja isso tem acontecido, de pessoas trabalhar para a igreja e depois botar processo para cobrar. Já houve muitos casos. Casos, às vezes, de pastor ceder uma casa da igreja para a pessoa morar e cuidar da igreja, depois botar na justiça para cobrar direitos e tudo. Tudo isso acontece. E essa lei, ela regulamenta que o trabalho voluntário é um trabalho sem remuneração, sem vínculo empregatício ou previdenciário, quer dizer, então, existe lei para isso, mas ele não é muito levado a sério. Mas o nosso foco como voluntariado cristão, ela é importante, porque ela é uma prática que envolve dedicação e tempo e habilidades por parte do indivíduo, da pessoa que deseja servir a igreja ou a comunidade onde está, Então é muito importante. No nosso meio é muito comum a palavra ministério. Se fala muito na igreja, ministério disso, ministério daquilo, mas tem gente que não sabe o que significa a palavra ministério. Às vezes a gente fala da igreja tal, do ministério tal, isso que a gente fez aí, com vários sentidos às vezes. Mas é muito simples a palavra ministério, que vem lá do latim, como é a origem do nosso idioma, do latim, Ministério, que significa serviço ou função. Aquela função que a pessoa exerce, aquele serviço que ele presta, isso é ministério. Então, a gente usa na igreja essa palavra, às vezes com vários sentidos, até para se referir uma denominação de um ministério tal. Mas ministério é serviço, não é outra coisa, tá certo? A raiz, a origem da palavra é essa, serviço, função, trabalho, Então, no meio cristão, isso manifesta, de diversas formas, pelos serviços que a gente presta, pelos serviços exercidos, e assim vai indo, Então, no exercício do voluntariado, há uma forte convicção de estar cumprindo um chamado divino. É dentro disso que a gente quer destacar algumas coisas aqui para frente. Prestar no serviço ao próximo, prestar no serviço à comunidade, e assim vai indo. Motivações, primeira coisa que quero falar aqui. Motivação para o voluntariado, o trabalho, o serviço. Primeiro, uma profunda convicção espiritual. Convicção de chamado para servir. O pastor Divan iniciou falando ali uma informação sobre alguma coisa de pastor dos Estados Unidos. Tu ouviu essa previsão não muito boa? A verdade é que nos Estados Unidos muitas igrejas ou ministérios, como se diz, que foram muito grandes no passado,
estão fechados, já fecharam muitos. Não sei se todos sabem, o Ministério do Madureira comprou, e vai ser inaugurado agora em agosto, a sede mundial que vai ser nos Estados Unidos. Compraram uma enorme propriedade lá, de um ministério que foi muito grande no passado e estava, parece que há 10 anos fechado. 10 anos, né? E foi comprado pelo Ministério do Madureira agora, quer montar, já está em andamento, vai ser inaugurado em agosto. Então, essa previsão que o pastor João fez referência, ela é uma realidade. E é uma realidade que está preocupando o Brasil. E todos sabem que os grandes movimentos pentecostais que vieram para o Brasil, teve origem lá nos Estados Unidos, né? Da Europa foi para os Estados Unidos veio para o Sul, aqui América do Sul. Então, assim como há muitas heresias que lá começaram e esfriaram as igrejas, também tem migrado para cá já há tempo e estão vindo. Por isso é uma ameaça, sim, essa previsão é nada boa, de esfriamento, de abandono e tudo mais. Então, falta de preparação, falta às vezes de muita coisa. Aconteceu numa igreja aqui, Madureira, no outro campo aqui por perto, que o pastor fez um apelo lá para os irmãos e ajudar em alguma coisa na igreja, e teve um irmão que disse assim: eu já faço um favor para o pastor ir no culto e ainda quer que eu vá trabalhar. Aí você vê quão pequena e miserável é a visão de algumas pessoas. São pessoas sem nenhuma convicção, eu posso dizer isso. Então, o primeiro passo, uma profunda convicção espiritual, convicção de chamado. Quando você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Gálatas 1:1, ele disse, ao iniciar a carta e se apresentar, ele disse: eu, Paulo, apóstolo, chamado para apóstolo. Então, o que era a convicção dele? Que ele era chamado para aquilo. Então, dentro da nossa vida ministerial, todos nós temos que ter uma profunda convicção. Sem isso, alguma coisa está errada na vida do crente, né? Ele está enrolado com alguma coisa, ou não entendeu a vida espiritual. Normalmente, quando você percebe alguma coisa que está com alguma falha, alguma deficiência, a tendência às vezes da pessoa é criticar e murmurar, mas a verdade é que pode ser que ali esteja sendo exatamente o teu chamado para suprir a falha que você está vendo. Mas dificilmente as pessoas pensam assim, né? Então, quando vê alguma coisa em necessidade ou deficiente, em vez de chegar e se apresentar, posso ajudar? Posso melhorar isso aqui? Posso fazer alguma coisa? Às vezes ele sai criticando e jogando pedra na própria família. Isso é triste demais, né? Então, a primeira coisa, gente, é ter uma convicção. A segunda coisa é o amor a Deus e ao próximo. Sem isso, não tem como, né? O próprio Senhor Jesus foi questionado porque a religiosidade nos leva muito àquela coisa de querer cumprir regras. O pessoal chama a religiosidade, aquela fria, né? Se eu estou cumprindo as regras, isso aqui, aquilo, tá, tudo bem. Então, os fariseus e outros na época perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? As pessoas se preocupam muito com mandamentos, né? Esquece do coração rendido, né? Então, Jesus disse assim: olha, ama ao Senhor e ama o teu próximo. Nessas coisas, você cumpre toda a lei. Então, a base aí é amar. Então, normalmente, quem não ama a Deus, ao próximo e a igreja, ele não tem disposição de servir. A gente lembra, até quando era criança, o pai costumava dizer assim: gurizada, as crianças não sentem canseira, não. E é engraçado porque quando é alguma coisa agradável, que a gente ama, que a gente quer fazer, não tinha canseira. Agora, quando o pai dizia assim, pega, lá no tempo de criança, lá na roça, não tinha água encanada, não. O pai dizia: pega o balde e vai ali no poço, tirar um balde d'água, vem 50 metros da casa. A gente começava a chorar: estou cansado, pai, não vou, não posso, estou cansado. Criança não sente canseira, vai lá. Mas chegavam os vizinhos, os primos, para ir brincar, não tinha hora. Já saía correndo, já se mandava, não tinha canseira. O que quer dizer isso? Quando você ama, você não acha difícil. Quando você não ama, tudo fica pesado demais, insuportável. Por isso que toda obra de Cristo é baseada em amor. Senão não tem valor também. Alguma coisa mais para frente aí. Terceira coisa, o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Se alguém tem amor, ele vai querer ver o outro melhorar, ver o outro ser bem atendido, ver o outro, enfim, vai cooperar para o bem e o crescimento e melhora do outro. É também
esse exemplo aqui nós temos também lá em Atos, aquela história de Dórcas, Atos capítulo 9, pelo verso 36 em diante. Quando ela adoeceu e morreu, o povo chorava e as pessoas necessitadas mostravam as roupas e as coisas que ela fazia e doava para as viúvas e os necessitados. E Pedro veio, apresentaram para Pedro, e Pedro orou e ela ressuscitou. Mas era o trabalho voluntário, você não vê menção dela antes disso, mas vê ali, né? Então, era alguém que de maneira anônima estava prestando um grande trabalho de maneira voluntária para a comunidade ou para a igreja da época. Não só para a igreja, para todo o povo. Porque a igreja ela não pode também se restringir só aos seus. Isso é o dever. A missão é trabalhar e servir lá fora também, né? Não só aqui dentro, né? Terceira ou quarta coisa é investir no reino de Deus. Então Jesus disse que se nós, era em Mateus 6, se nós investir nas coisas terrenas, e tem muita gente que se preocupa muito em ganhar, em tesourar, enfim, e roubar, né? E diz que o ladrão vem e rouba, e as coisas vêm e vai tudo embora. Aí Jesus diz, entesoura no céu. E aí alguém pergunta, mas como eu vou entesourar no céu? Lá você não deposita real, lá você deposita obras, lá você deposita trabalho, lá você deposita serviço ao próximo. Aí você é rico no céu. Então pode ser que você não seja tão rico aqui na terra, mas tem um grande tesouro no céu. Tem aquele caso do moço rico, jovem, virtuoso, aquele que chegou para Jesus, e aparentemente havia uma preocupação dele. O que eu faço para herdar a vida eterna? Depois de Jesus falar do ponto realmente religioso dele, e ele batendo no peito de certa forma, né? Não, eu cumpro tudo isso desde a minha meninice, mas o que ainda me falta? Não está clara a intenção dele, se realmente era sincera ou realmente ele estava com a necessidade, uma dúvida interna. Aí quando Jesus disse para ele se desfazer daquilo que era a base, o conforto dele, os seus bens, e vir seguir a Cristo, aí ele achou ruim e saiu triste. Então era alguém que tinha muito tesouro na terra, mas não tinha nada lá em cima. Então por isso que Jesus usa essa expressão. Então é necessário a gente investir no reino de Deus. Não é que você não tenha que trabalhar e pensar na sua vida terrena e pessoal aqui, enquanto viver aqui temos necessidades, né? E temos que trabalhar por isso, mas nós não podemos esquecer que o número 1 é a nossa vida com Deus sempre, tá certo, gente? Então, realização pessoal também, sentir-se útil. Jesus, quando deu as primeiras missões aos seus apóstolos, discípulos ali, né? Por exemplo, em Lucas 10, diz que eles saíram e curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram tudo e voltaram felizes demais, gente. Alegre, porque os enfermos eram curados, porque os demônios se ajeitavam e saíam. A alegria, a felicidade que eles voltaram foi muito grande, que Jesus teve que dar uma murchadinha no balão deles. Olha, não se alegre por isso, mas se alegre porque o vosso nome está escrito lá no céu. Aleluia! Aleluia! Mas a verdade é que quando você presta um serviço, você é usado por Deus, a alegria e a satisfação de alma não tem explicação, gente. A satisfação pessoal, a realização pessoal, uma alegria que você não entende. A gente tem muito dessas experiências, porque a gente é nascido e criado na igreja, e quando a gente iniciou a vida de obreiro, já falei isso outras vezes aqui, nós fizemos muito trabalho de evangelismo em Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante também chegou algumas vezes, com a juventude. Um dos meus primeiros trabalhos foi professor de escola dominical e de jovem. E tempo difícil e sofrido. A gente trabalhava, se cansava, mas voltava com uma satisfação. Aqueles trilhos que tem ali em Parobé, da Guarani, até lá embaixo, saindo para o lado de Campo Vicente, nós ia para os casep, tipo ali, fazia culto de tarde, que hoje não se faz mais. Encontrava pessoas doentes, orava, e Deus fazia coisas e a gente voltava com uma alegria sem medida, gente. Então, muitos crentes tristes na igreja, em depressão, é porque não estão servindo, não estão se sentindo útil no corpo, não estão se sentindo útil à sociedade, ao reino de Deus. Então é necessário descobrir algum talento, alguma vocação, alguma coisa, e você começar a trabalhar pelo reino, pela obra, como diz aqui, investir no reino. Então isso traz, sem dúvida, uma realização pessoal, uma satisfação, mais do que meramente coisa pessoal, é de nível espiritual, que não tem explicação. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 20, verso 25. Diz, então Jesus, chamando-os para junto de si, seus discípulos, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios
são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se você prestar atenção, Jesus toma o modelo do império, que o imperador está lá em cima, no topo da pirâmide, né? E o povão embaixo serve, bajula, e no Império Romano adorava o imperador. E esse exerce autoridade, domínio, governo, opressão. Agora Jesus disse, no meio de vocês, falando para os seus discípulos, então para a igreja, não é assim, é como se ele pegasse a pirâmide e virasse o vértice para baixo, né? E diz, o maior é aquele que está aqui e serve todos. Então logo era ele, diz ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Então ele é o primeiro da base ali, que sustenta a pirâmide de cabeça para baixo. Então diz ele, quem quer ser maior, seja o servo de todos. Então você vai ver, por que usamos muito a palavra ministério, como eu falei no começo, serviço. Tudo está relacionado a serviço. E se o próprio Senhor Jesus veio para servir, aí complica, né? Quando nós temos alguns que acham que o púlpito é a vitrine, né? Eu tenho que estar lá e ser servido, aplaudido, reverenciado, bajulado. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, vamos ler bastante versículos bíblicos, porque o assunto é Bíblia, tá? Estamos falando de voluntariado cristão. Iniciei uma linha geral, um foco assim, sociedade civil, todo num todo, mas vamos focando na Bíblia, para ver como a Bíblia está cheia disso e a gente às vezes não se dá conta. Até porque está um vício muito grande no nosso meio, que a gente tem muito aquele pensamento, eu vou na igreja para receber uma bênção, eu vou na igreja buscar uma bênção. Dificilmente diz assim, eu vou na igreja servir, eu vou na igreja adorar, eu vou na igreja cultuar. Talvez o culpado seja nós mesmos, de incentivar o povo a vir na igreja com promessa de bênção. É difícil, nós temos muita coisa invertida no nosso... Domingo passado tinha a reunião do ministério em Parobé, e o pastor Marco pediu também para ministrar lá sobre nessa questão também de prioridades e os embaraços que nos atrapalham tanto hoje. Internet, redes sociais, essa coisa arada toda que tira tanto tempo da gente, e tem gente que está viciado, escravizado nisso, não sobra tempo para outra coisa na vida, né? E se a gente vai começar a dar atenção a tudo o que passa e manda para a gente, realmente não faz outra coisa na vida. Então é preciso ter domínio próprio, controle e eleger, escolher prioridades nas coisas. Então Jesus coloca-se assim dessa maneira, ele mesmo dizendo que veio para servir. E Paulo, em Filipenses 2, versos 5 a 8, ele disse assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu acho que só esse primeiro versículo aqui já é um grande desafio para a gente. Que haja em você, que haja em mim o mesmo sentimento. Nós acabamos de ler antes o que Jesus disse para os seus discípulos, quem quiser ser o maior, seja servo, porque ele estava dizendo isso, né? Não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí vem Paulo e diz que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, igreja. Aí começa a complicar, né? Começa a apertar, que haja o mesmo sentimento. Aí ele vai descrevendo qual foi esse sentimento. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, porque nasceu num corpo humano. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O Império Romano usava muito a sentença de crucificação aos piores bandidos, aquelas pessoas que eram julgadas indignas de viver na sociedade. Então era a maior humilhação e castigo. A pessoa tinha que sair da cidade carregando a cruz, e a população espraguejava e amaldiçoava como alguém que não era digno de viver em sociedade, e cuspiam e xingavam até ele sair fora da cidade e ser crucificado, como diz, está sendo expulso porque não é digno de estar no meio da sociedade. Diferente de hoje, né? Então, quando Jesus vem e Paulo descreve isso aqui, que haja esse sentimento de entrega, de serviço e de se humilhar até onde for necessário para servir. Então Jesus fez tudo isso. Podemos destacar nesta passagem que Jesus é o maior exemplo de renúncia, de entrega, de obediência, de serviço. Ele é o nosso modelo em tudo, né?
Romanos 5:5, Paulo escreveu também: porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações, ou em nossos corações, pelo Espírito Santo. Derramado, acho que não precisa descrever, não é uma coisa sob medida, é algo que se derramou, correu. Ele disse para a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, né? Se tu beber da água que eu te der, vai nascer uma fonte que vai jorrar, não vai ficar estagnado, vai jorrar. E aqui Paulo diz que o amor de Deus está derramado. Aí é difícil entender pessoas que se dizem crente e não têm amor. Não dá. Alguma coisa não está batendo com a palavra. Porque se o crente tem o Espírito Santo habitando em si, isso é uma verdade incontestável da palavra. Só não tem o Espírito Santo habitando quem não é convertido a Cristo, gente. Se ele é convertido, ele tem o Espírito Santo, sim, é verdade absoluta. E se ele tem, Paulo diz, o amor de Deus está derramado pelo Espírito. Mas a gente tem tanto crente doente na igreja, nas igrejas por aí afora hoje, espero que não seja aqui, mas eu tenho que falar, que ele vive amargurado na igreja, com raiva de um, com raiva do outro. E aí aquele engano que existe muito. Se eu for lá no profético, e o profeta profetizar e orar para mim, está resolvido o meu problema. Não está. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é o sábio. Aquele que ouve e não pratica, a casa vai cair. Não adianta o profeta botar a mão e profetizar, e te dar 10 chaves para abrir 10 portas e não sei o que e tal. Não adianta, o que resolve é se converter. O amor, ele é mais que um sentimento. Ele é um sentimento, mas muito mais que isso, é uma decisão também. Então tem pessoas que resistem ao Espírito e não exercem o amor como deveria exercer. Então todo o nosso trabalho e serviço requer isso. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do apóstolo Paulo. Então veja o que eu falei de começo. Cristo se colocou daquela maneira, e diz: o Filho do Homem veio para servir, e vocês também não devem seguir o exemplo lá do mundo, mas quem quer ser o maior será servo de todos, né? E foi indo, o amor está derramado nos corações, e assim por diante. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Então uma coisa vai ligando com a outra. Espero que você esteja conseguindo associar esses versículos bíblicos. Agora não vou ler aqui porque é conhecido de todo, 1 Coríntios 13, do verso 1 até o 8, onde fala de amor. Mas é tão interessante que ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada adianta, nada se aproveita. Mesmo que faça toda e qualquer obra, dê até o corpo para ser queimado, mas se não for por amor, não tem valor. Então aquelas pessoas que fazem alguma coisa, mas para ser visto e aplaudido, para ser elogiado, para receber alguma coisa em troca, esse trabalho não tem valor. Mas quando você faz por amor, desinteressado em algum tipo de retorno pessoal ou coisa assim, mas faz para servir por amor, esse é o trabalho de ouro que tem valor diante de Deus. Esse é o que está entesourando no céu. A verdade é que hoje a gente vive uma vida, aquilo que já foi falado no começo, que eu falei antes, o pastor João estava mencionando, e está sendo uma preocupação geral, é porque hoje nós estamos envolvidos com muitas coisas, muitas distrações, muito trabalho e muito entretenimento que a internet proporciona, tecnologia e outras coisas hoje. É um emaranhado de coisas, você sabe como é que é a vida, que nos envolve, e aí a gente começa a perder o gosto por outra coisa. E às vezes a igreja começa a ficar uma rotina, e tudo aquilo que é rotineiro vai nos cansando. É verdade? De repente começa a achar alguma outra coisa mais interessante. Se envolve com muita coisa, na hora do culto está cansado demais para vir o culto. Aquela história que eu iniciei falando de amor. Quando você ama, você não acha pesado. Mas quando o teu amor já está noutra coisa e não mais, aí se torna pesado vir à igreja, aí se torna pesado servir. Porque o coração já está noutra coisa. Foi o que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então quando o coração não está mais na igreja e na obra, mas em outras coisas, se cansou, se arrebentou o dia inteiro, à noite ele não tem ânimo para vir. A maioria dos nossos cultos é à noite, porque a luz tem que brilhar nas trevas, né? Aleluia. Aleluia. É difícil, né? São as coisas que nos embaraçam, mas que eu disse antes, convicção de chamado, isso não pode se apagar, maneira de nós vencer. Mateus 25:40, Jesus afirma: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aquela passagem Jesus estava falando do prisioneiro, do pobre, do que estava nu, não desse vestes, sei lá. E aí Jesus disse: quem fizer para um desses pequeninos está fazendo para mim. Eu lembro da pastora Helena lá de Canoas: Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu nunca esqueci daquela frase dela. E é uma verdade, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se servir ao próximo, ao necessitado, diz que é também emprestar a Deus, então Deus não vai ficar te devendo, certo? Não vai.
Então todo o trabalho desinteressado, como disse, sem segundas intenções, mas que você presta com sinceridade, amor, dedicação, amor a Deus e ao próximo, vai ter uma recompensa. É isso que Jesus está dizendo. Quem fizer essa obra, quem servir assim, exercer o ministério assim, está fazendo para mim. Então ele tem recompensa. Colossenses 3:23, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Há muito tempo eu li um livro, não lembro mais que livro é, não lembro mais quem, mas a escritora deu um testemunho do casamento dela, que ela tinha muito problema, aquele problema clássico, né, do marido que chega e deixa o calçado no meio da casa, a meia mais adiante, toma banho e deixa as roupas jogadas no chão lá, toalha e tudo, e aquelas coisas, né, em cima da cama. E ela casou e disse que tinha muito problema e estava atribulada com o casamento dela, porque o marido dela era um pastor, um servo de Deus. Chegava correndo, saía correndo e ela tinha que ir atrás, juntando e arrumando as coisas, e ela estava ficando atribulada com aquilo. Ela estava orando e um dia estava lendo a Bíblia. E disse que deparou com esse versículo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não ao homem. E ela entendeu que era o marido dela. Então ela disse: não, agora eu vou passar a fazer com muito amor, porque ele é um servo de Deus, eu estou fazendo para Deus e não para o homem. E disse que mudou o casamento dela, mudou a história dela. O marido dela melhorou também, tá? Mas ela dá um testemunho no livro que tudo mudou a história, porque ela entendeu que ela estava fazendo um serviço para Deus. Bem, tem que dar um voto para os homens, porque eu não gosto daquele camarada que enche muito a bolinha da mulherada, porque toda mulherada gosta de ouvir ele, então às vezes eu falo um pouquinho contra ele, tá? Sabe do que eu estou falando? Viu que o cara é conhecido, né? Qual é a mulher que não sabe o nome do Cláudio Duarte? Um dia disse para minha esposa: para de ouvir esse camarada aí. É muita coisa. Não, mas é assim. Então a história mudou. Então, trazendo isso, é bom ir para o casamento mesmo. As irmãs, eles vão receber isso aí, tá? Mas o assunto hoje não é família, é ministério. Mas a mesma coisa, por quê? Porque muitas vezes na igreja a gente pensa exatamente aquilo que eu falei do mau testemunho daquele irmão. Eu faço um favor para o pastor ir no culto e ainda quer que eu vá trabalhar, né? Então tem gente que pensa que vir à igreja é fazer um favor para o pastor, para o obreiro, para o dirigente da congregação, eu ir lá é não sei o quê, eu ajudar, estou fazendo um favor para o homem, estou servindo ele. Não, está servindo a Deus. Está servindo a Deus. Ah, mas não viram, não me agradeceram. O trabalho voluntário é desinteressado. Se vir, se não vir, se recompensar ou não, não importa. Você está entesourando no céu. O importante é Jesus estar vendo o teu coração e teu trabalho. Quando você vai para o Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, todas elas têm essa expressão no começo: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Jesus está dizendo ali, na revelação que deu a João: conheço as tuas obras. Escreve para a igreja tal: conheço as tuas obras. Está entendendo? Então o importante é isso. Claro que a gente como pessoa, a gente tem esse ego humano que a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, a gente quer receber uma palavra de gratidão, de agradecimento por alguma coisa, e faz bem. Agora, não faz bem quando a gente se exalta, se orgulha e fica soberbo no negócio. Aí a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, né? Então ninguém se orgulha, ninguém se exalta em si mesmo. A própria Bíblia nos diz que tem tu que de alto não tenha recebido. Então toda honra e glória a Jesus, claro. Mas então, deixando isso, se vir ou não vir, agradecer ou não, reconhecer ou não, não importa. Portanto, é tua consciência com Deus de estar prestando um trabalho de corpo e alma, de coração, com sinceridade, porque isso tem recompensa. E as bênçãos e as provisões de Deus vêm na vida da gente onde você nem imagina. Onde você nem imagina, Deus provê e abençoa e prospera, né? Então essas passagens que lemos, essas várias aqui, destacam a importância de ver o serviço aos outros como um serviço a Deus e não meramente aos homens, como foi esse testemunho aí que eu acabei de falar, né? Então, portanto, o voluntariado cristão não é apenas uma atividade social, mas uma expressão de fé e de obediência aos ensinamentos de Cristo. Tiago capítulo 2, verso 17 e 18, ele disse: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, presta bem atenção. A fé, ela não é uma coisa morta, inativa, inerte, adormecida. E se a gente perguntar na igreja, quem tem fé, levanta a mão.
Eu creio que todo mundo levanta a mão, até uns meio duvidosos, mas levanta a mão, às vezes de vergonha, os outros levantar, então também você que tem fé, não sei o quê. Claro que fé tem vários aspectos, né? Temos a fé para a salvação, que todos nós temos que ter, senão não é salvo, né? Salvação é pela fé na obra de Cristo. Se alguém não tem essa fé, não é salvo, certo? Então a salvação é pela fé. Então isso, a gente pode dizer que todo crente na igreja já se converteu, tem, porque se converteu porque essa fé brotou pela palavra e pelo Espírito, como a Bíblia nos ensina. Aí tem a fé para viver, para muitas coisas no dia a dia. E tem o dom da fé, aquela que opera coisas sobrenaturais. Então o problema é que às vezes a gente pergunta, tem fé? As pessoas pensam logo em milagres, coisas extraordinárias, tá? E nós não pensamos nessa fé do dia a dia. Então, esse coisa para milagres é aquele dom da fé, que não é todos que têm, tá? Que Deus opera coisas sobrenaturais. Mas o que Tiago está falando aqui é aquela fé que te leva a produzir as coisas. Então, pessoas que dizem, eu tenho fé, mas nunca faz nada, é que nem a história que eu falei antes do amor. Diz que ama, mas nunca parece uma obra de amor na vida dele, não tem. Aí eu tenho fé, mas nunca produz nada, então não tem fé, está morta essa fé. Porque a fé te leva a fazer as coisas, te leva a praticar, te leva a atender, prestar algum tipo de trabalho. Então ela é uma expressão de fé. Obra, trabalho, ministério é uma expressão de fé. Você tem fé, você produz, você trabalha. Se o próprio Jesus disse isso, veio para servir, né? Enfatizou o amor ao próximo e tudo mais, então essa fé que Tiago fala, é essa fé que te leva a fazer as coisas. Senão, é como ele disse, é uma fé morta. Está entendido até aí? Veja bem, em Atos capítulo 6, quando foram escolher os diáconos, é curioso também, interessante. Eles disseram para a igreja, os apóstolos, né, vendo a necessidade, que começou as murmurações, né, não estão atendendo bem as viúvas, necessitadas, e começou aquele tipo de crítica. É comum até hoje, né, como eu falei já de começo, as pessoas começam a ver alguma falha e começam a murmurar. Então os apóstolos disseram assim, ó, para a igreja, reuniram a igreja, tá? Vai ler, tu vai, eles reuniram todos, e disseram assim, escolha no meio de vocês, ou dentro de vocês, 7 pessoas, 7 homens, e deram as características, de bom testemunho, bom exemplo, cheio do Espírito, enfim, deram as características, e disseram assim, nós, os apóstolos, né, disseram, nós vamos permanecer no ministério da oração e da palavra, e vocês escolham 7 pessoas com essas qualidades e características para atender o trabalho social, as necessidades da comunidade. Então tinha que ser cheio do Espírito, bom testemunho e tudo. Aí eu pergunto, eles elegeram essas pessoas, eram desconhecidos da igreja? Não tinha como, né? Por que eles eram conhecidos? Porque eles já estavam servindo, gente. Porque eles já estavam trabalhando, tinha bom testemunho, boa reputação, cheio do Espírito, a igreja já estava vendo isso na vida deles, então eles escolheram, fulano, traz lá o Filipe, traz lá aquele que foi morto, Estevão, né? O grande destaque, o primeiro mártir da igreja, e foram numerando lá e traz aquele e aquele, sabiam o nome, sabiam tudo. Por quê? Porque eles já estavam trabalhando, já estavam exercendo o trabalho, eles já estavam fazendo as coisas. Então aí pegaram pessoas que já tinham um testemunho de serviço, de trabalho feito e bem feito. Aí escolheram os 7 e consagraram para ser os primeiros diáconos da igreja. Outra cultura difícil assembleiana é que o pastor é o faz tudo, né? Culpa dos próprios pastores, né? Coisas de cultura antiga, a cultura de Assembleia de Deus. O pastor é o faz tudo. E os membros da igreja, que ele pode diaconiza, o presbítero, o diácono, ir lá na casa do doente, da pessoa, visitar, orar, mas se o pastor não foi, fica mais doente ainda, né? Então acumula demais. E o pastor é tudo, é o administrador, é o que negocia, o que compra, o que paga, faz tudo, tem que planejar tudo. E haja coração para aguentar, né? Por quê? Talvez culpa da própria liderança em não trabalhar, e investir mais e distribuir as tarefas e preparar, mas pode ser também a falta de disposição de voluntários que olham as necessidades da igreja e diz, estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer. E aí a gente cai em algumas coisas. Já faz algum tempo que é só eu e minha esposa em casa, os filhos já casaram, tudo, de vez em quando vão lá com os netos e aquela festa. E aí, às vezes, não vale a pena a gente cozinhar ao meio-dia para 2, e desde que ela fez cirurgia de estômago, bariátrica, come muito pouquinho, né? Então, às vezes, acaba cozinhando só para eu e ela, come um pouco, vai fora. O que a gente faz? Muitas vezes a gente vai almoçar em algum restaurante ali pelo centro, tem várias opções de restaurantes. Aí tem um restaurante lá que não é o mais barato, mas o ambiente é melhor, a comida é melhor, o atendimento é diferenciado. Então, às vezes, quando dá, dizem, vamos lá, porque lá... O que eu quero dizer com isso?
A igreja também é assim. Ah, pastor, o que importa é o espiritual. Eu digo, esse é o mais importante. Mas a gente tem um conjunto, que começa lá no portão. Tem alguém que cuida do estacionamento aí? Não sei, deve ter. Começa lá. Então eu estava falando desse restaurante, o que acontece? Quando tu chega na porta, já vem alguém te atender. É mesa para um, é mesa para dois. Daqui o cartãozinho reservado, já põe na mesa, ali você serve assim, ali assim. Tu não pergunta, já te dão toda a orientação. Tem lugar que eu creio que você é assim, que você não olha só para o preço, você olha para o resto, né, do conjunto. E a igreja começa assim. Então você chega lá no portão e tem alguém de cara feia, cara fechada, de mal com a vida, a primeira impressão que já diz aí é a que fica, né? Não estou dizendo que aqui é assim, estou falando em linhas gerais, tá? Questão da gente preparar cada um para a sua função, né? Se é mal-humorado, não fica na recepção de jeito nenhum. Não tem um sorriso no rosto, não serve para recepcionar de jeito nenhum. Não tem capacidade de orientar as pessoas, não fica lá. Então a coisa começa lá na porta, porque é a primeira impressão, a primeira recepção. Estaciona aqui, chega por ali, tá bem-vindo, chega por aqui, tem alguém na porta que recebe com um sorriso, tem assento ali, tem ali. O ambiente está bom, está agradável, amém, beleza. Aí tem outra coisa, como é que estão os banheiros? Eu ando por aí, eu já fui em algum lugar, que misericórdia. Então é um conjunto de coisas. Começa com a recepção lá no estacionamento, tem a recepção aqui dentro, tem a atenção com a pessoa, tem um retorno depois, eu vi muito disso, graças a Deus também está sendo feito. O visitante veio, pega o nome, vê qual precisa de oração, vou te ligar, quer uma visita, toda essa atenção a gente tem que ter. Tu está prestando um serviço, e é um serviço voluntário, está entesourando no céu, está me entendendo? Então a igreja tem seus desafios, e foi um pouco do que a gente ministrou domingo passado lá, os desafios do ministério, e começa exatamente com este assunto, as pessoas muito ocupadas, muito envolvidas, chegam cansadas, mal-humoradas, pouca vontade de servir na igreja, e a igreja perece em muitas coisas. E às vezes quando está tendo deficiência em alguma coisa, a gente encontra murmuração em vez de disposição a servir. Falo também por experiências próprias, vivida no ministério. Então são desafios que nós precisamos atender, como eu disse, convicção de chamado, de estar prestando serviço a Deus, amor a Deus e ao próximo, deve ser as coisas que nos motivam a servir, a fazer, e fazer o melhor possível, porque à medida que você serve, foi o que Jesus disse, você está fazendo uma obra para mim, amém? Deus diz, você está fazendo para mim, então Ele vai recompensar, Ele vai abençoar. Então muitas vezes reclamamos da falta de bênção na nossa vida, porque não estamos servindo ao reino, investindo no reino, prestando um trabalho. Então a igreja, ela envolve um conjunto de coisas, não é só o espiritual aqui, como eu disse, começa de lá, a chegada e o pós também, o atendimento depois, desde uma visita, e aí claro que requer pessoas também dispostas e capacitadas, é outra coisa. E nisso a gente tem experiências boas e ruins, porque a gente já teve problemas assim de pessoas vir na igreja, aceitar Jesus, aí um membro da igreja, alguém ir lá visitar aquela pessoa e começar a falar mal da própria igreja. A gente já viveu isso na carne. Depois, quando saber por que a pessoa sumiu, porque o irmão abençoado foi lá, não para fazer uma visita para o novo convertido, mas para falar mal e se queixar da igreja. Uma vez eu estava lidando com um casal que não teve solução, mas estava em pé de divórcio, e a gente esteve lá aconselhando, lutando para restaurar o casamento, tá? Foi um casal de obreiro visitar esse casal, isso lá em Sapiranga. E a irmã que foi lá, puxou a fofocaiada lá, quer dizer, botou mais suspeita nos problemas, né, coisa, e alvoroçou mais o negócio. Aí tive uma reunião do ministério, uma reunião só com os obreiros, lógico, e eu fui bem duro no negócio. Eu disse, olha, mas se você não tem capacidade de ajudar, não vai. Não tem uma palavra de Deus para ajudar, não vai lá. Sabe o que a abençoada fez? Foi lá e diz, o pastor proibiu nós de visitar vocês. Então eu não falo aqui de coisas que a gente não tem vivido e aguentado por aí afora, tá? É até as 9h30, está acabando o horário. Mas já estava encerrando mesmo, concluindo aqui a ideia, que é isso aí. Então é de vital importância todo o trabalho voluntário na igreja. Voluntário é exatamente isso, você faz sem esperar nada em troca, você faz desinteressado, você faz por amor, por dedicação a Deus, ao próximo, deve ser o amor que te motiva, certo?
Se você não tem, pede para Deus uma cura, porque muitas vezes a gente está realmente com o coração ferido com alguma coisa. Cada caso é um caso, então tem muito que analisar as coisas. Então normalmente a pessoa, quando ela já está ferida, ou já vem de outro lugar, de alma ferida, coisa, tem desconfiança, não consegue, né? Então tudo é coisas que a igreja trata, tem que ter trato para isso. Então a igreja também tem que ter conselheiros para jovens, para casais, hoje que tem de problema de família hoje, então tem que ter gente preparada para aconselhar casais, para atender jovens, para atender criança. A gente tem inúmeros trabalhos, e à medida que a igreja vai crescendo, esses desafios vai aumentando. Pouco tempo ainda ali na sede, o pastor Michael luta lá para arrumar gente para trabalhar com criança, não tinha, os que tinham estavam desistindo, não estavam aguentando mais a criançada, que não é fácil a criançada, né? Hiperativa. E quando chama a atenção das crianças, tem uns pais que, em vez de corrigir os filhos, ficam bravos com os professores, né? Foi o que aconteceu lá. Então ninguém quer trabalhar, então falta voluntário para algumas coisas, realmente falta. Outros desistiram, disseram, pastor, eu não tenho tempo, porque trabalho, porque tem isso, porque tem aquilo, igreja, eu não tenho tempo. Então tem uma dificuldade de arrumar pessoas que se prontifiquem a fazer. Então é parte, um pouco que falei no domingo lá, tu tem que escolher prioridades. É a tua vida particular, ou a tua vida com Deus, tu pensa na obra ou não, porque Jesus deixou muito claro que aqui tudo vai acabar e passa rapidamente. E foi o que Jesus disse, então entesoure no céu. Vamos nos colocar em pé. Aleluia! Glória! Concluindo isso, irmão, se você não te sente útil ou sendo útil na igreja, na obra, peça ao Espírito Santo, a Deus em oração, que te oriente. Procure descobrir a tua vocação, o que você gosta de fazer, o que você vê na igreja que eles podem ajudar. Se apresenta ao seu líder, à sua líder, e estou aqui para ajudar, acho que eu posso ajudar nisso ou naquilo. Quando eles pedir alguma coisa, agora se você está magoado, desconfiado, com medo de alguma coisa, quem sabe algum trauma que tu carrega, pede para Jesus curar, porque a nossa alma ela tem que estar curada dessas coisas. Trabalho às vezes cansa, lidar com pessoas não é fácil, porque de vez em quando a gente topa com essas pessoas que têm problemas, né? Problemas emocionais, algum trauma, alguma coisa, às vezes elas descarregam na gente, e você tem que ter graça de Deus e amor para suportar essas coisas, saber lidar. Então tudo isso são desafios. Trabalho de evangelismo, há tantos trabalhos a ser feitos, ministérios, e você precisa entender que há um chamado de Deus para isso. É tão claro quando Jesus disse, Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Jesus não estava falando isso só para os apóstolos, gente. Era para a igreja toda, para a igreja toda. Então a hora de ser cheio do Espírito e de ser testemunha, levar a palavra, orar pelas pessoas, toda a igreja pode fazer. Então é todo um trabalho para todos. Se tu está te sentindo desocupado, sem nada, não sabe o que fazer, primeiro passo, ore a Deus. Fala com a sua liderança, pede orientação. Eu tenho certeza que vai vir. Que a melhor coisa e gratificante é você ser útil, se sentir ocupado e útil ao reino. Pode ter certeza que é isso que Deus quer para a sua vida. Às vezes só falta uma orientação. Espero que nesta noite tenha contribuído um pouco para isso, amém? Aleluia! Vamos orar então? Eu queria aqui à frente, tá? Vem à frente fica melhor, né? Motiva um pouco mais, mexe um pouco mais, vem para frente para nós orar todos. Que o Espírito vai falar no particular, está falando desde o começo, cada um da sua maneira, do seu jeito. Eu creio que Deus está falando com todos, amém? De uma ou de outra maneira. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus é bom e maravilhoso. Aleluia! Deus nos chamou, nos escolheu e Deus nos deu capacidades, sabedoria, capacidade de aprender, capacidade de crescer. Aleluia! Então entenda assim, Deus te deu capacidade de crescer. Não se conforme parado, estagnado. Não importa a sua idade. Na vida espiritual a gente está sempre crescendo. Na vida física diz que depois dos 40 começa a diminuir, né? Aí outros assim, a gente fica velho, pensa que aprendeu tudo e começa a esquecer. Mas a unção do Espírito Santo nos leva além dos nossos limites naturais. Aleluia!
Entenda isso, a unção do Espírito te leva além dos seus limites naturais. Então não olhe para as suas limitações e diga, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, porque o Espírito Santo te leva além disso. Aleluia, por isso é sobrenatural. E eu creio que o sobrenatural dele está aqui esta noite. Eu creio que o sobrenatural dele está aqui esta noite. Eu creio que ele está falando no profundo da sua alma e do seu coração. Eu quero orar imediatamente, ou primeiramente, por uma cura de alma. Acho que começa por aqui. Você que tem alguma ferida, algum trauma, alguma queixa, se sente retraído, com medo de servir, se ferir, te ofender com alguma coisa, você precisa ser curado. Eu quero orar primeiro por isso, amém? E no segundo ponto nesta oração, para o Senhor avivar dons e chamados de ministério. Aleluia. Para o Senhor avivar no coração o dom, iluminar, te revelar, despertar em você aquele dom que você tem, porque desde que você nasceu, o Senhor já, ao te gerar no ventre, já colocou um propósito, já colocou um dom em você, já colocou habilidades e faculdades em você, lá no ventre. Você não é uma obra do acaso jogada no mundo, não. Você é um projeto e um plano de Deus. E Jó disse assim, nenhum dos planos ou pensamentos de Deus pode ser impedido, nenhum. E cada um de nós aqui, eu e você, é um plano e um projeto de Deus. E portanto não pode ser impedido, mas tem que cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, há um óleo de cura e o bálsamo de cura sendo derramado. Recebe em nome de Jesus. Abre a sua alma e adore e glorifique. Senhor, arranca a raiz de amargura agora, com a tua unção, o teu bálsamo de cura. Tira, Senhor, da alma, do profundo de cada um, Senhor, a queixa, a mágoa, a ferida, a desconfiança, mas teu óleo de cura, a tua mão alcança agora, Pai, e remove todo o mal, Senhor, e começa a abrir a mente, o entendimento, para que a unção e a virtude do teu Espírito revele o chamado, revele, Senhor, o ministério, desperta o dom, Senhor, aleluia, que tu tens dado a cada um, Senhor. Senhor Jesus, que iniciando hoje até domingo, Senhor, Senhor Jesus, em todo este trabalho, dons, ministérios aqui venham ser revelados, venham ser avivados, venham ser despertados, Senhor Deus de toda a glória. Levanta servos e servas para a tua obra, levanta voluntários, pessoas, Senhor, comprometidas com o teu reino, pessoas que entendem o teu chamado, pessoas motivadas pelo teu amor, Senhor, amor a ti, amor ao próximo. Oh, Lamadaria, Espírito Santo, acende esta chama nos corações, Senhor. Como o Senhor olhava para as multidões e se compadecia, vendo elas como um rebanho sem pastor, se desviando cada um pelo seu caminho, dá, Senhor, esta visão. Como ministramos esta noite a tua palavra, que o mesmo sentimento que houve em Cristo, que haja no coração da igreja dos teus filhos, sentimento de amor, de entrega, de serviço, de dedicação, Senhor. Aleluia. Quebra as barreiras, Deus, os obstáculos, remove a incredulidade, Senhor Jesus, mas traz, Senhor, ousadia de fé, Senhor, nos corações, coragem e disposição, Senhor. Faz uma grande obra neste lugar. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Adore, seja vivificado, seja renovado, fale em língua, seja abençoado, seja renovado no Espírito Santo. É o momento de adorar, de entregar, de abrir sua alma e ouvir o Espírito. Não tenha pressa na presença do Senhor. Vai adorando. Diz assim, vamos ser mais voluntários.